despertar os homens para a verdade. Estamos na época dos desdobramentos das verdades espirituais, nos quais deve colaborar a mediunidade em exercício, trazer à Terra novas mensagens sobre as coisas do Espírito, sendo a revelação contínua, por que não falar mais, diante de tantas interrogações que surgem na razão, cada vez mais esclarecida. As alas conservadoras existem em todos os ramos do saber. No entanto, elas não impedem as renovações que aparecem com novas luzes de entendimentos. Se fundam, tendo como orientador o Cristo, para que possamos conhecer melhor a Deus. A Bíblia foi um livro intocável por muito tempo. Só podiam falar dele os sacerdotes e os escolhidos por eles mesmos. Porém, o mundo espiritual, não aceitando a incubação das verdades, fez surgir a Reforma, como o primeiro passo para tornar livro sagrado livro de Deus. Custou muitas vidas essa liberdade, mas, quando se trata de ignorância, não existem outros processos. São lobos devorando lobos, para nascer a luz. E hoje temos milhares e milhares de livros inspirados naqueles pergaminhos sagrados, orientando e estimulando a humanidade à paz e ao amor. Mais tarde é que, os que pretenderam libertar a mensagem de Deus, passaram a conduzi-la à sua conveniência interpretativa. As obras de Allan Kardec não tinham outro caminho que não fosse o progresso. E o tempo, que tem mais força do que todos eles, contribuirá para que a liberdade se faça quando o Senhor achar conveniente. As obras do codificador da doutrina dos espíritos não podiam ficar nas mãos dos homens, porque o destino delas não é o monopólio de pessoas, sujeitas à ignorância humana. Elas estão sendo, e continuarão a ser estudadas e assimiladas à luz da razão com beneplácito do progresso espiritual, e somos nós, encarnados e desencarnados, pela graça de Deus e pela bondade de Jesus, que estamos sendo instrumentos dessa continuação das obras basilares do Espiritismo. Não estamos subordinados a esse ou aquele medianeiro. Servimos-nos do instrumento que o Senhor determinar, em qualquer lugar do país, em qualquer nação do mundo, desde quando esse aparelho mediúnico seja dócil ao chamado para os trabalhos de nosso Senhor Jesus Cristo, de consolação às criaturas e de instrução para todos os povos. Estamos confiantes no que já foi feito até agora, e continuamos a confiar, porque o nome já indica. Doutrina dos Espíritos. Dispensa favores de quem quer que seja esse movimento doutrinário. Quem a ele se integra e que se beneficia através da caridade universal das mãos de Deus, sob as bênçãos do Cristo. O livro que ora apresentamos, da lavra de nosso companheiro Miramês, o segundo da série de muitos outros que deverão vir, mostra e comenta com muita simplicidade as perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos, ajudando assim, aos iniciantes, a entenderem melhor a obra básica desta maravilhosa doutrina, que estabelece seus alicerces no Evangelho do Divino Mestre. Abre, meu irmão, o Livro dos Espíritos, e lê a sua mensagem, para que a tua mente busque mais além do que as bênçãos do progresso te favoreçam. Este livro é uma forma de caridade para os corações famintos de luz. Belo Horizonte, 16 de dezembro de 1983. Bezerra de Menezes. Diversidade das raças e das coisas. A diversidade em toda a criação de Deus é mostra de sua inteligência soberana. A beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variações sem perda da harmonia, que sublimam todos os ritmos. Tudo muda, de segundo para segundo, embelezando cada vez mais a natureza, nas linhas a que fomos chamados a servir. Um dia não é igual ao outro. O céu que se contempla da terra mostra diferenças dia a dia e noite a noite. As pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais e os pássaros,
A flora e a fauna se alteram constantemente. Todas as formas se integram e desintegram com frequência, pela força do progresso. Se assim podemos dizer, tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Não há somente diversidade nas raças humanas, mas variedades em todas as coisas que Deus criou em nós. Na profundidade das nossas consciências, gostamos de variações. Sentimos um prazer indefinível nas mutações. Em se falando do espírito encarnado, as diferenças físicas vêm da vontade do Criador, que certamente achou melhor que assim fosse, para a nossa própria alegria. Entretanto, estabeleceu leis que pudessem regular essas mudanças, como sendo um aprendizado para determinada faixa evolutiva das criaturas e dos próprios animais, vegetais e minerais. Primeiro, uma raça humana desceu para a carne, com certo preparo no mundo espiritual, para esse ou aquele continente, trazendo as características adequadas ao lugar onde iriam nascer. Depois, foram reforçados os caracteres próprios do local onde foram chamados a viver. O corpo de carne é, pois, obediente às leis físicas, bem como atente às heranças do empréstimo biológico. Tudo que existe na Terra foi idealizado nos planos do espírito por engenheiros siderais, que copiam e entendem a lei de Deus, executando sempre a sua vontade. Se existe diversidade no mundo físico, muito mais no mundo moral de cada criatura. Se no mundo moral há diversidade em tudo, no mundo espiritual muito mais. Existe uma infinidade de divisões, sem que a natureza se mostre aflita ou deixe faltar alguma coisa para sua própria segurança. Bastou que o mundo dos espíritos preparasse um casal de seres de cor, para que reinasse uma prole enorme na região escolhida. Assim ocorreu com todas as raças de todos os viventes que existem na Terra. Bastou que os benfeitores espirituais, em nome de Deus, materializassem uma semente de uma determinada espécie, para que ela enchesse a Terra com infinitos descendentes. Assim sucede em todos os reinos. Aí está a chave da diversidade das coisas, de tudo que existe no mundo e nos mundos. O Senhor assegurou para tais diversidades os climas correspondentes, criando a lei da afinidade para sustentar assim aquilo que deveria ser. Deixou para o homem alguma coisa a ser feita, no sentido de que ele pudesse cooperar nessas mudanças, formando novos tipos de acasalamento de raças diferentes, como também animais e plantas, dando novas cores às belezas já estabelecidas pela divindade. Deves estudar mais a natureza, no livro da vida que se abre nas páginas do tempo, que ele te dirá algo mais daquilo que não podemos dizer. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude, pela observação sincera de Filho de Deus, porque ela guarda todos os mistérios da vida, com a capacidade de revelar gradativamente as leis, na sequência das necessidades. Isto é Deus em nós, operando em nós. Do homem. A raça humana surgiu em diferentes pontos da Terra e, em épocas variadas, invadiu o solo terreno em busca de lugares adequados para sua sustentação lógica, bem como para se apresentar sob diferentes formas, mas sendo o mesmo. O homem, com a função primordial de subir despertando seus talentos em estado de no centro da alma. Observa a filogenia das espécies e notarás as variações das e dos seres viventes, na procura do mais perfeito, que a razão te dará. Tudo é movido para frente, tudo empreende jornada procurando a luz melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais. Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação e,
certamente, é vontade de Deus. As raças surgiram por afinidade a determinadas regiões, e ali trabalharam cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue ao seu próprio destino, como se o espaço e o tempo que cuidassem das suas necessidades. Deus é Pai, bondoso e santo. Todas as raças, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos, que cuidaram e cuidam das suas ascensões. Eles são os benfeitores que não se esquecem dos seus tutelados, que dão mais assistência aos homens do que estes possam imaginar. Procuram por todos os meios para colocá-los nas escolas, onde poderão ser educados e instruídos, e se empenham, com todos os esforços, para que a humanidade reconheça sua filiação espiritual. Ninguém está só nos caminhos do mundo. Em quaisquer circunstâncias, estás acompanhado por entidades espirituais, de acordo com tuas intenções. Porém, que os sentimentos atraiam companhias inferiores, o comando da luz não de vista, e na hora exata te chama a realidade, induzindo-te para diretrizes por meios que eles conhecem serem os melhores. Porque a marcha água, ninguém se perde. Todos, algum dia, aquecerão no peito do entendimento, onde nascerá o Cristo dizendo: a paz seja convosco. Encontraremos Deus dentro de nós. Diferenciações das raças não fazem espécies distintas, como as diferenciações de nomes e sabores das laranjas não fazem com que elas percam a designação de laranja. As raças foram feitas para se mesclarem umas às outras. A disposição foi entregue aos homens. Pois, a tua parte. E nesse cruzamento, a fraternidade e respeito entre todos, como também o perdão e o amor. Isso, que hoje se estende por todas as nações da terra, é para que os homens se confraternizem e sintam o mesmo valor em outras raças, aquele direito lutam, a fim de o preservarem, em benefício próprio. É bom que vejamos. A natureza não se esqueceu de guardar valores na superfície e no seio do solo de uma nação, que na outra não existe, que propiciou faculdades de trabalho a determinadas raças, coisa que outras encontram dificuldades de execução. Do assunto que tocamos, podes deduzir outras coisas. E tudo isso, para que se processassem as trocas, muito comuns entre os povos, e com isso, a convivência altamente necessária ao despertamento do amor ao próximo, tão falado no Evangelho necessário à paz das nações. O homem nasceu em diversos pontos do globo, todavia, são todos irmãos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual ar e as águas que servem todas as nações do mundo com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessárias, esse ato de caridade. Assim deve ser o nosso empenho universal. Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, única força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste todas as coisas geradas no seu seio. Ninguém vive a parte do Criador. Se, porventura, alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria, porque vivemos e nos alimentamos nela. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorecem numa tônica altamente grandiosa, por constatarmos a grande inteligência daquele que nos fez. Todos os homens são irmãos em Deus,
Certamente que o somos, e são esses laços de originalidade que nos levam a amar aos nossos semelhantes, depois que o nosso amor já provou a gratidão ao nosso Pai que está nos céus. Além da afinidade profunda com os nossos semelhantes, a palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens. Ela avança e domina todos os reinos da natureza, naquele aconchego eterno, porque entre os homens e eles se processa uma troca interminável de valores, que amplia cada vez mais as forças que nos sustentam a todos. E saindo da faixa em que vivem, os homens podem regalar-se, por serem irmãos igualmente dos anjos, agentes divinos do Senhor, que trabalham e alimentam a vida em todas as direções do infinito. A humanidade atual está ansiosa para conhecer o desconhecido. Na verdade, terá sempre o desconhecido pela frente. Porém, devemos trabalhar para desvendar os segredos da divindade, sem deixar a porta de entrada mais próxima e verdadeira, para buscar entradas distantes e ilusórias. A ciência exterior é de grande valor e deve ser pesquisada, mas a porta de ouro por onde deves entrar, na senda da busca, não está fora, mas dentro de cada criatura, não está longe, mas ao toque das mãos. Deus colocou a gema da vida vibrando em cada criatura, com a perfeição das suas próprias mãos. Nunca fez algo imperfeito, por ser Deus. Todas as divisões que existem na casa maior partem da mesma fonte. Nasceram de um só elemento primitivo, que o cinetismo cósmico faz transformar em espécies diferentes, para que o belo se expresse com todo vigor, em nuances indescritíveis, na lavura do Senhor. Eis aí a igualdade de tudo o que vive e se manifesta no universo. No esquema divino ninguém está perto ou longe, todos estamos na eternidade juntos, vivendo e desfrutando da vida do grande foco universal, como filhos da luz. A lei de amor nos prova o quanto temos em comum com os nossos semelhantes, como as necessidades que temos das vidas dos outros, na terra e nos céus. Onde se vive melhor é onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. A separação nos traz a carência de muitos valores e o egoísmo nos atrofia, o orgulho nos cega, e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. Precisamos e temos necessidade de viver juntos, e desse encontro com os nossos semelhantes, se processa uma troca de experiência, que abre nossos caminhos ao alcance da paz. Somente a ignorância induz a criatura à separação. A vida exterior é de grande importância para todos nós, onde quer que estejamos na escala de ascensão. Todavia, se não passarmos pelos caminhos interiores, cheios de obstáculos e carregados de espinhos, não vamos ter olhos para ver o belo na feição do todo. Devemos repetir, quantas vezes nos convier, que todos somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. Mundos habitados dependendo da forma de vida sobre a qual queiramos saber, ela existe em todo lugar. Tudo que saiu das mãos do Criador esplende vida. No entanto, em se tratando de vida física, com pelo menos as aparências da que existe na Terra, a resposta toma outras direções. Se alguém que não conhecesse a Terra tivesse uma visão de todas as casas nela construídas, e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Certamente que nem todas. Muitas delas estão desabitadas, outras foram feitas com determinados objetivos que não o de moradia, outras serão destruídas por já terem cumprido suas missões. E, assim, sucessivamente. O mesmo se dá com os mundos que circulam no universo de Deus. Nem todos são habitados por seres humanos, por formas visíveis.
A lógica nos leva a essa realidade, constatada durante nosso aprendizado, nas oportunidades de visitar alguns mundos desabitados, estudando a missão dos mesmos em outros rumos da harmonia divina. Quando tivemos a